Eu não sei se você sabe, mas a gente vai falar agora de um assunto interessante. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, não estão vendo uma cabana? Pois é. Por acaso você já ouviu falar em síndrome da cabana? O termo ele foi usado pela primeira vez em 1900 para explicar o problema que acometia caçadores e trabalhadores no norte dos Estados Unidos. Após eles passarem meses em suas cabanas esperando o rigoroso inverno acabar, eles sentiam repulsa a voltar para a civilização. Acabou o inverno e agora? Será que eu consigo? 120 anos depois, o problema está em alta por causa do isolamento provocado pela pandemia de coronavírus. E olha, que esse não é o único mal do momento. Tem tanta gente sofrendo de carência na quarentena que surgiu até o termo quarentena. Será que você está com isso? Bem, para falar sobre esses dois assuntos, eu converso agora via Skype com o psiquiatra Dr. Rodrigo Ramos. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita nesta tarde. Boa tarde, Abiane. Prazer falar com você. Eu acho que eu estou com o som um pouquinho diminuído. Eu acho que não estou conseguindo te ouvir. Tá conseguindo agora, doutor? Tá bem baixinho, mas vamos tentar, vamos ver. Vamos tentar então. Eu estava falando um pouquinho sobre a síndrome da cabana, não é? E aí vamos ver se o senhor consegue me ouvir agora, para a gente contar um pouquinho para as pessoas o que é essa síndrome, afinal de contas. Então, é uma síndrome, esse nome, Abiane, síndrome da cabana, ele não é um nome técnico, é um nome informal que a gente usa para descrever um estado psicológico em que a pessoa, uma vez tendo sido confinada por muito tempo, começa a desenvolver uma grande fobia de sair de casa, de sair dos ambientes onde ela esteve presa. Isso acontece muito com presos que ficaram muito tempo confinados, depois tiveram que sair. Acontece bastante com pessoas que tiveram astronautas que ficaram em naves, coisas desse tipo. E está acontecendo agora com a gente aqui, né? Nós ficamos muito tempo confinados, já são meses aí, e nós estamos vivendo uma fobia, né? Parece que aqui fora tem uma ameaça muito grande, eu não sei mais como é que eu faço, qual é a segurança que eu tenho, então as pessoas estão preferindo ficar em casa, ficar quietinhas. Isso gera uma ansiedade muito grande, é algo do tipo, eu já estoquei comida e não saio daqui por nada. Isso que a gente chama de síndrome da cabana. E aí, como é que a gente identifica isso? Porque às vezes a gente começa a fazer tanto uma ação, eu falo que é que nem o olhar, né? Às vezes a gente banaliza tanto de ver que a gente não enxerga. Então, como que a gente, dentro de casa, já sentindo que tem algo estranho, consegue, de repente, alertar algum parente ou realmente entender, gente, eu acho que eu não tô bem, eu tô passando por algo meio diferente. Como que a gente faz isso? Uma coisa muito interessante, né, para a gente entender a síndrome da cabana, e eu achei ótimo a cabana que vocês puseram aí, porque ela é uma manifestação da regressão do ser humano. A situação de pandemia, ela traz uma ameaça muito grande, né? Vamos dizer assim, a espécie humana, ela conseguiu se organizar quando ela se juntou em sociedade. Né? Os nossos primeiros índios, depois vieram os caçadores-coletores. Quando a gente se juntou em sociedade, a gente conseguiu se impor no planeta Terra, né? De repente, quando vem uma situação como uma pandemia, a gente regride um pouco no nosso marco civilizatório. Então a gente vê uma série de coisas, a gente vê aparecer egoísmo, a gente vê aparecer xenofobia, a gente fica um pouco assustado, né? E de repente, voltar para o ninho, ficar no ninho é um jeito de se proteger. Junto com isso, Abiane, vem um quadro depressivo muito grande, porque na nossa essência, estar socialmente incluído é o que faz sentido. É muito difícil para a gente ficar sozinho. Então o ser humano, ele entra numa divisão num impasse. Por um lado, ele quer sair, quer ver as pessoas e quer interagir socialmente. Por outro, ele quer ficar protegido porque ele não acredita que exista segurança lá fora.
Isso acontece muito, eu tenho visto muito no consultório, pessoas que foram testadas negativamente, que estão devidamente protegidas, usando máscara, usando álcool gel, mas que falam, eu não saio, só saio quando tiver vacinas e etc. E tem coisas, alguns serviços essenciais que a gente precisa. Por exemplo, é fundamental a gente ir ao supermercado, né? Muitas vezes a gente precisa ir ao médico por alguma razão. Então, isso precisa ser enfrentado. Como é que a gente identifica essa síndrome da cabana? A síndrome da cabana é um componente fóbico e depressivo. Então, a gente começa a ter muito medo, você percebe que você está com medo. Qualquer ideia de sair de casa é acompanhada de uma taquicardia, falta de ar, uma sensação de que pode acontecer o pior, palidez cutânea, a gente começa a suar frio e começa a arranjar N razões para não sair. Junto com isso, a gente tem um pouquinho de irritabilidade, né? Tem um pouquinho de falta de atenção, alteração do padrão de sono, né? E tem uma coisa muito curiosa, Biane, a pessoa que está isolada em casa, ela tem muito diminuída a possibilidade de experimentar a sensação de prazer, né? Porque a gente está confinado, é difícil você desenhar um prazer na situação de confinado. Então você começa a comer comida gordurosa. Por quê? Porque as comidas gordurosas, elas trazem prazer. Se a gente fizer uma enquete, a maioria das pessoas engordaram na pandemia. Então, por quê? Porque você começa a querer ter prazer, você começa a querer ter... Então, assim, esse quadro ansioso que a gente chama de popularmente de síndrome da cabana está ligado a isso. A um desespero da ideia de sair de casa e a um quadro depressivo e ansioso. E aí, nossa, é difícil essa situação, né? Porque você vai falando e a gente vai vendo, às vezes até algumas mensagens mesmo que eu recebo de algumas pessoas, e a gente sente que as pessoas realmente estão ansiosas, estão tristes, angustiadas, né? E é complicado a gente pensar em como sair dessa. Qual exercício que a gente tem que fazer, né? Pra, além de ser muito forte, entender que é necessário a gente sair disso para a gente melhorar a nossa vida, mas que exercício a gente pode fazer para a gente melhorar, doutor? Então, para a gente sair e melhorar um pouquinho dessa, é importante se fazer paulativamente, devagar. É gozado que tem um grupo de pessoas que nem estão se importando, estão saindo, sem máscara, arrumando briga, né? Essas pessoas, elas não estão sendo acometidas por isso. Agora, quem está levando a sério, quem está muitas vezes com medo e até desenvolveu a síndrome da cabana, ela tem que fazer uma transição para a vida em sociedade de uma forma bem lenta, bem devagar. Então, começar primeiro aquela coisa, reorganizar a vida, ter horário de acordar, horário de dormir, refeições adequadas e ter contato com pessoas por um meio virtual, né? Nós temos uma série de redes sociais que permitem isso, ter esse contato, né? Depois saber que, assim, você devidamente protegido, usando a máscara, usando o álcool gel, você reduz muito a probabilidade de você se contaminar. Então, eventualmente sai de casa, sai num horário em que as pessoas não estão, a rua não está cheia, então acorda um pouco mais cedo, dá uma volta no quarteirão, volta, um pouco mais à noite, se o ambiente for seguro, dá uma volta. Depois, eventualmente, encontra uma pessoa, mantém a distância, mantém o uso de máscara e vai se inserindo novamente em sociedade, né? Isso aparece muito também, desespero em ambiente de trabalho. É muito importante que os gestores saibam, né, que eles têm uma série de requisitos para cumprir e respeitem que as pessoas estão com medo. Então, eventualmente vai um dia, não vai no outro, né? Na medida do possível, fazer essa inserção social de um jeito paulatino, de um jeito bem devagar, para o corpo ir se acostumando e o cérebro falar, bom, estou num terreno firme, posso continuar. Muito bom. Eu gosto muito de conversar com você, viu, doutor? Eu acho que a forma como você conversa com a gente é muito didática, a gente vai pensando, às vezes, nas pessoas, isso é muito bom. A gente ia falar bastante da quarentena, mas eu acho que o que você falou também serve para a quarentena, né? Para a gente fazer esses exercícios na nossa mente, para a gente fazer tudo mais calmamente, para a gente também não depender demais do outro, né? E eu só tenho a agradecer pelo nosso bate-papo de hoje. Tem essa história, né, da quarentena também, de como as pessoas... Existe uma carência normal, né, que a gente quer
está totalmente envolvido. O ser humano nasceu para estar inserido nos outros. Mas tem uma carência que é um pouquinho patológica, que é quando a gente passa a precisar demais do outro. Então tem aquelas pessoas que têm alguns vazios psicológicos e que precisam que o outro cuide dela, que precisa que o outro oriente ela, né? Esse tipo de coisa são pessoas voltadas para a relação de dependência. Essas estão sofrendo um pouquinho mais, porque essa geralmente desencadeia um quadro depressivo. Nesse caso, vale até procurar uma ajuda especializada. Hoje em dia tem consultas online, etc. E a pessoa fica bem. Mas é um momento de carência mesmo, né? Nós estamos... Tem algo estranho no ar além do coronavírus, não é mesmo? Com certeza, doutor, com certeza. Obrigada demais por hoje. Eu já vou deixar aqui o seu Instagram, @RodrigoRamosMD, para as pessoas ficarem de olho, saber um pouquinho sobre as suas postagens, conversar um pouquinho com você. Obrigada mais uma vez e um ótimo final de semana, doutor. Muito obrigado, é sempre um grande prazer falar com você, Bia.